Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 25. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, por essa noite, pela sua presença aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 1. Amém? Dá uma olhada aí para a mulher que está do seu lado, vê se ela precisa de uma Bíblia para acompanhar com você, se ela precisa de ajuda para achar o livro, o texto. Diz assim a palavra do Senhor: Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois, Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom tinha seus bens na cidade de Carmelo e era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, das quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Agora pule comigo para o versículo 14. Um dos servos de Davi, disse a Abigail, a mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos de torrados, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figos prensados e carregou os jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, o seu marido. Senhor, te louvamos pela sua palavra que está firmada na terra e no céu. Nós cremos que a palavra do Senhor é viva e eficaz. É mais cortante que uma espada. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela discerne, Senhor, os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Nós te louvamos pela sua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus. E as mulheres dizem? Amém. Pode se assentar, minha irmã. Nós estamos em dias... Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Quem me conhece sabe que a gente prega de Bíblia aberta, amém? A gente volta no texto algumas vezes. Mas nós estamos vivendo em dias, meninas, que o mundo clama por mulheres sábias. Estamos vivendo num tempo em que a sabedoria, ela é ao mesmo tempo rara, mas ao mesmo tempo extremamente necessária. A gente está no meio de uma sociedade, de um sistema onde as mulheres são movidas pelas suas emoções, as mulheres são movidas pelo seu temperamento, as mulheres são movidas pelos seus traumas, pela sua história. Mas nesse tempo, nessa noite, o Senhor está chamando eu e você para sermos mulheres movidas pela sua sabedoria. E quando a gente olha e se debruça na palavra para entender a sabedoria, como nós fizemos, né, no mês de abril. Quantas aqui participaram do nosso propósito em busca da sabedoria? Nós passamos todo o mês de abril orando, estudando provérbios e meditando e buscando esse dom de Deus. E quando nós olhamos para a palavra, para a Bíblia, nós encontramos muitas mulheres sábias. Mas na minha opinião, Abigail está no top 5. Na minha humilde opinião, Abigail está entre as mulheres mais sábias da Bíblia.
E se nós queremos nos tornar mulheres sábias, com a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, nós precisamos nos debruçar sobre a vida de Abigail e aprender com ela algumas lições valiosas. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar a fazer uma viagem à vida dessa mulher de Deus. Uma mulher extremamente sábia. E esse texto começa dizendo que Abigail era uma mulher, ele traz a descrição dessa mulher. Ela era uma mulher inteligente. Na minha versão, NVI fala inteligente. Talvez na sua versão fala sensata ou sábia. Mas, e em seguida, ele diz que Abigail era inteligente e linda. Perceba que o caráter precede a aparência. Perceba que o coração vem antes das habilidades externas. Muito antes de você ser linda por fora, você precisa ser linda por dentro. Antes de ser bem arrumada, todas as mulheres aqui estão lindíssimas. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Você é linda, você está linda. Eu não sei se você já elogiou alguém hoje. Você pode olhar aí para sua amiga. Você está linda, amiga. Você está linda na paletinha. Estamos lindas. Mas antes de você estar linda por fora, você precisa estar linda por dentro. E não existe nada, ouça isso, não existe nada que embeleze mais o interior de uma mulher do que o dom da sabedoria. Uma mulher sábia é uma mulher que ela é linda por dentro. E é isso que chama a atenção de Deus e dos homens. Abigail era essa mulher, bonita por dentro e bonita por fora. E só que o texto traz um mais. Abigail era essa mulher maravilhosa, mas o mais no português, eu não sei se tem alguma professora de português, alguém da área de linguística, mas o mas sem i é uma conjunção adversativa, ou seja, traz uma ideia contrária ao que foi dito antes. Ela era inteligente, sábia, linda, mas tinha algo de errado. Ninguém é perfeito, né? Mas ela era casada com um homem extremamente rude e mau. Tudo que Abigail não era, o seu marido Nabal era. E o nome Nabal significa insensato, aquilo que ele realmente era. A insensatez é o oposto da sabedoria. Provérbios vai dizer isso. A tolice, a insensatez é o oposto. E Nabal era esse homem. Só que o que me chama a atenção, e eu quero chamar a tua atenção nessa noite, é que Nabal podia ser mau e rude, mas quem ele era não mudava quem Abigail era. Quem Nabal era não mudava a mulher que ela era. E aqui está a primeira chave para você, se você está anotando, escreve aí, grava, coloca no celular. A primeira chave que o Senhor nos entrega nesse texto é que uma mulher sábia, ela não muda quem ela é por causa do que os outros são. Eu conheço muitas mulheres, e talvez você, que uma mulher que não se arruma mais, não se cuida mais, porque está sofrendo na vida. Ai, pastora, meu marido é muito ruim para mim, e eu desanimei. Parei de me cuidar, parei de buscar o Senhor. Você conhece alguma mulher assim? Que sofre e acaba desanimando de si mesma. Só que o texto fala que Nabal era mau e rude, mas ela era linda e sábia. Ela não deixava de se arrumar porque o seu marido não a valorizava. Ela não deixava de se cuidar porque alguém não a valorizava. O que ele era não mudava quem ela era. Ela continuava sendo sábia. Ela continuava sendo dócil. Ela continuava sendo linda, se arrumando não para ele, mas para ela. Eu não sei qual é o seu contexto de vida. Não sei o que você está vivendo na sua vida lá fora, mas deixa eu te dizer uma coisa. Não deixe de cuidar de você por causa dos outros. Não deixe de se valorizar esperando a valorização dos outros. Não deixe de investir em você por causa do contexto que você está vivendo. Ei, você não é vítima. Você não é uma mulher vítima. Nabal pode ser o mal quanto ele quiser ser, mas você é uma mulher sábia que edifica. Você é uma mulher linda, independente do que você está passando em casa.
Então, se você está desanimando, pastor, eu estou passando um aperto, talvez não com o marido, mas com uma outra situação, você está sofrendo, alguém está maltratando você está passando por um desafio em algum lugar, saiba, não mude a sua essência, não mude o seu caráter, não haja de acordo com a atitude do outro, haja de acordo com a palavra de Deus. Porque o que eu mais vejo, e é uma tentação para mim também, falou comigo desse jeito? Vou responder à altura. Fez isso comigo, agora eu vou dar um gelo. Só que você não é ignorante. Você passa a ser ignorante porque o outro fez ignorância com você. É o que mais acontece com a gente, não é? A gente é dócil, é amável, é atenciosa, é cuidadosa, mas por causa do que fizeram eu me torno rude, eu me torno amargurada, eu me torno grossa. Nessa noite o Espírito Santo está falando, minha filha, continue sendo quem eu te criei para ser. Continue sendo linda e sábia. Continue amando. Continue andando em sabedoria. Continue sendo simpática. Continue falando sim, porque o que ele faz não pode mudar o que você faz. O que ele faz, o que eles fazem com você não pode mudar quem você é. Essa é a sua essência. Abigail continuou. Abigail continuou sendo quem ela era. E interessante é que, diante daquele homem terrível, eu dou glória a Deus pelo meu marido, gente. Quando eu olho para Nabal, quando eu vejo esse texto, eu dou glória a Deus pelo meu marido. Você pode dar glória a Deus pelo seu marido? Glória a Deus. Meu marido dando aleluia lá atrás. Te amo, meu amor. Glória a Deus pela sua vida. Mas aí Nabal, com aquele gênio dele terrível, destrata o ungido futuro rei de Israel. Trata mal o futuro rei de Israel e traz um problemão para a cabeça, traz um problemão para a família. E aí o homem arranja um problema e o problema cai no colo de quem? Lá na sua casa é assim? O povo faz um monte de coisa, o problema cai no colo de quem? Da mãe, da esposa. Caiu no colo de Abigail, e eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí. Nabal arranja aquela confusão e ele não está nem aí, nem ligando. Está fazendo festa, bebendo todas. Além de rude, cruel, mal, era ainda beberrão. Fazendo a festa, ostentando. E Abigail ali, posicionada, não mudando quem ela era por causa disso. E então o texto fala que um dos servos veio correndo até ela e narrou para ela, contou para ela tudo o que estava acontecendo. Um servo veio até Abigail e trouxe aquele problemão para ela. Todas as vezes que um problema chega até você, é uma oportunidade de você revelar sua sabedoria. Todos os problemas que chegam para você, e aí você não entende por que toda vez alguém traz problema para mim. É o céu esperando você manifestar a sabedoria que você tanto pede ao Senhor. Sabe quando que a sabedoria é revelada? Nos momentos de crise. Sabe quando a sabedoria é revelada? Nos momentos de conflito. Você quer ser sábia quando está tudo bem? Você quer ser sábia quando está tudo ok? Dentro dos conformes, dentro da tua expectativa, minha querida, sinto muito te dizer. Mas a sabedoria é revelada nos momentos de conflito, nos momentos difíceis. Quando o casamento está em crise, é a hora de revelar sabedoria. Quando está no aperto financeiro, é a hora de revelar sabedoria. Quando o filho está rebelde, merecendo uma coça, está doida para pegar, é a hora de manifestar sabedoria. O problema chegou. E era o céu olhando para ela, falando, vai filha, agora eu vou te usar. Nessa noite o céu está olhando para esse lugar. Deus está nos ferramentando, como já foi dito aqui. O céu está falando para você hoje, ei, esse problema que você está passando não é para te matar, mas é para eu te usar, para você revelar sabedoria que eu estou liberando sobre a tua vida nessa noite, nesse tempo. E naquela hora, Abigail recebeu um chamado. Naquela hora, Abigail recebeu o chamado
da sabedoria. Não era aquele servo que estava chamando o nome dela. Era a própria sabedoria chamando Abigail, vem, levanta. Agora é hora de você fazer alguma coisa. E a fala desse servo me prende, gente. Ele chegou, olha aí comigo no versículo 17. Ele diz assim, ele conta tudo para ela. E no 17 ele fala, agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, porque a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele fala, veja o que a senhora pode fazer, porque a sabedoria, ela requer uma ação sua. A sabedoria requer uma atitude sua. Todas as vezes que um problema chega até você, você precisa fazer alguma coisa diante dele. Não é à toa que essa situação chegou aos seus ouvidos. Não foi à toa que alguém veio te contar essa fofoca. Talvez a pessoa veio com a intenção de fazer fofoca, mas Deus pode te usar para fazer da fofoca um motivo de manifestar sabedoria. Deus pode te usar para pegar esse problema e gerenciar esse problema com tanta maestria que ele vai se tornar um testemunho para a glória de Deus. Só uma mulher cheia da sabedoria do alto é capaz de fazer isso, pelo nome do Senhor. E aí, talvez muitas iam falar, misericórdia, isso está acontecendo? Eu vou entrar em jejum e oração. Muitas poderiam falar, eita, vou reunir as irmãs de oração. Cadê as irmãs da oração de quarta-feira de manhã? As irmãs da consagração. Abigail podia falar, vamos reunir as irmãs de oração para a gente começar a orar e jejuar por esse problema, para Deus trazer escape e livramento. Só que deixa eu te falar uma coisa. Existem problemas que não se resolvem com jejum e oração, se resolvem com posicionamento. Não espiritualize aquilo que se resolve com posicionamento. Não espiritualize aquilo que depende de uma posição sua, de uma decisão sua, de uma atitude sua. Nessa hora, Deus não estava chamando Abigail para orar, Deus estava chamando Abigail para agir. E essa é a diferença para nós nesse tempo. Muitas vezes, o tempo de oração a gente já tem que ter naturalmente. A sua vida de oração precisa ser uma vida enraizada naturalmente. E aí quando a notícia ruim chegar, quando o servo vier trazer o problema, você vai falar, eu já orei hoje de manhã, eu já jejuei essa semana, então levanta e vamos embora agir e resolver esse problema com sabedoria. Então guarda isso, não pode espiritualizar tudo. Tem coisa que não é a oração e o jejum nesse momento, tem coisa que é posicionamento. Abigail, ela entendeu isso. Ela entendeu isso e se levantou. Ela não ignorou o problema. Aquele servo falou, considere, pensa em tudo que eu te falei e veja o que a senhora pode fazer. Pensa em tudo que aconteceu e o que a senhora pode fazer. O que você pode fazer com essa situação que você está passando? O que você pode fazer? Porque tem coisa que você não pode, aí é com Deus. Mas aquilo que você pode, não é Deus que vai fazer. Aquilo que cabe a você, Deus vai esperar você levantar e Ele vai à tua frente, abrindo os caminhos, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze, despedaçando as trancas de ferro, como a gente ora aqui. E aí aquele servo falou, olha, resolve, porque ninguém consegue falar com Nabal. Ele é um homem difícil, ele não escuta. Mas Abigail era acessível, tratável. Porque uma mulher sábia é uma mulher acessível, flexível, que é fácil se comunicar com ela. Você quer ser uma mulher sábia? Aprenda a ser uma mulher fácil de lidar, gente. Porque como é ruim lidar com mulher difícil. A mulher sábia é uma mulher tratável, é uma mulher fácil de lidar. Você pode fazer uma autoavaliação e pensar, será que eu sou fácil de lidar? Eu tenho que falar baixo, que senão meu marido vai responder lá de trás. Já pensou? A gente precisa ser fácil de lidar. Minhas irmãs,
Tem hora que a gente complica coisa simples. Gente, em nome de Jesus. Tem coisa que é simples de resolver. Se a gente estiver na TPM, então, TPM a gente tem foto. Não, TPM é café com leite, gente. TPM a gente complica até uma coisa que não... Mas Abigail era uma mulher tratável. Ele disse: eu vim falar com a senhora porque ninguém consegue conversar com ele. Será que ninguém consegue conversar contigo? Será que tudo vira confusão? Será que tudo vira problema? Em nome de Jesus você vai ser liberta nessa noite. Mulher sábia é uma mulher acessível, é uma mulher tratável, é uma mulher fácil de lidar. Tá tudo bem, vamos resolver esse problema aqui. Vamos trazer a verdade, vamos trazer a sabedoria. E tá tudo certo, vamos fluir. Leveza, irmãs. Uma vida leve no Senhor. E aí o texto fala no versículo 18. Aconteceu, chegou a notícia. E a primeira palavra do versículo 18 é uma palavra de ordem para nós. Diz aí: imediatamente Abigail pegou, se levantou e começou a montar a lancheira de Davi. Imediatamente ela se levantou e começou a agir. Minha querida, uma mulher sábia sabe discernir os tempos e as estações. Ela sabe o momento que tem que agir imediatamente e ela sabe o momento que ela precisa esperar para agir com sabedoria. Abigail não esperou. Não, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Vamos esperar. Calma, vamos esperar a poeira baixar. Porque a nossa tendência natural é essa. Vamos acomodar, vamos esperar. Não, Abigail percebeu o perigo eminente. E ela se levantou e imediatamente ela foi agir. Minha querida, nessa noite, grave no seu coração. Você precisa agir com sabedoria imediatamente. Porque quanto mais a gente espera, mais o diabo vai tomando território, mais o inimigo vai fermentando aquela situação, mais as coisas vão piorando. Quanto mais demora, mais piora. Ela entendeu que naquela situação tinha que agir rápido, porque o perigo estava vindo contra a sua casa. Deixa eu te dizer uma coisa, existe uma urgência nesse chamado da sabedoria. Existe uma urgência porque não só a nossa casa está sob ameaça, mas a nossa sociedade está sob ameaça. Não é Davi dessa vez que vem ameaçar, matar os homens da casa, mas é Satanás que está ameaçando matar tudo aquilo que nós temos construído no Senhor. Ele tem tentado contra a nossa casa. É por isso que é tão urgente esse chamado da sabedoria ser atendido por nós. Porque Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Por isso que a sabedoria está nos chamando. Porque alguém tem que edificar. As mulheres aí fora estão destruindo o que já foi edificado antes. Mas o Senhor tem nos chamado para nós sermos as edificadoras desse tempo. Um exército de mulheres cheias da sabedoria do Senhor para poder edificar aquilo que já está no coração de Deus. Abigail foi pontual, ela agiu na hora certa. Ela teve discernimento para perceber a urgência daquele momento. Interessante é que lá na frente, quando ela encontra Davi fala para ela assim: se você não tivesse vindo agora, a tragédia ia acontecer. Davi confirmou que ela havia sido pontualíssima. Ela chegou na hora certa, com a estratégia certa, para aplacar a ira daquele homem. Que ainda que ungido de Deus, era um homem irado, chateado, aborrecido. Só que Abigail, ela teve uma estratégia. Porque a mulher sábia tem estratégia. Mulher sábia não sai metendo os pés pelas mãos, não. Lembra que o servo falou: considere isso e veja o que a senhora pode fazer. Antes de fazer, considera. E está aí o lugar onde muitos de nós erramos, caímos, falhamos na sabedoria. A gente sai agindo sem considerar. A gente age sem pensar. Abigail, como todas as mulheres sábias da Bíblia, ela traçou uma estratégia. Ela traçou um plano. Minha querida, não sai agindo de qualquer jeito. Primeiro ora e pensa na sua estratégia. Porque quem te guia nessa estratégia não são homens, é o Senhor.
Perceba que todas as mulheres sábias da Bíblia têm uma estratégia. Lembra de Esther? Esther, aquela menina, quando foi denunciar a armadilha, o plano de Amã, ela criou uma estratégia, um plano. Lembra de Joquebede? Quando o decreto do rei é instaurado para matar todos os meninos hebreus, ela traça uma estratégia. Estratégia é a palavra de ordem das mulheres sábias. Estratégia no Senhor. Quando o problema chegar, quando a oportunidade de manifestar sabedoria vier, considera, observa o cenário, ora, fale com o Senhor e busque uma estratégia. Em nome de Jesus, não saia agindo sem receber do alto uma ferramenta. Não saia fazendo aquilo que vem na sua cabeça. Não, eu acho que tem. Não, você não foi chamada para andar no seu achismo. Você foi chamada para andar pautada pela palavra de Deus. Porque você é filha de Deus. E a estratégia dela foi: eu vou preparar tudo. Ele quer comida? Eu vou mandar muita comida. Eu vou sair de fininho. Vou mandar um servo na frente, porque a mulher sábia não anda sozinha, ela anda acompanhada. Porque sozinha a gente fica vulnerável, sozinha a gente fica à mercê. Foi o servo na frente e ela foi de boca calada. Abigail, ela saiu, o texto fala, ela não contou nada para Nabal. Talvez se fosse a gente, ia chegar rasgando o verbo. Você é louco! Agora eu vou lá levar comida para ele, arrumar o problema que tu arrumou. A gente fala a verdade, irmãs. Vamos ser sinceras. Qual é a expectativa e a realidade? Com sabedoria e sem sabedoria. Mas ela foi uma mulher discretíssima. Mulheres sábias são mulheres discretas. São mulheres que sabem calar na hora que tem que calar. Mulheres que sabem o que falar na hora que tem que falar. E Provérbios, o livro da sabedoria, vai dizer inúmeras vezes que aquele que guarda a sua língua é sábio. Aquele que guarda a sua boca é sábia. Então, irmãs, saibam, busquem em nome de Jesus nessa noite a discrição que só a sabedoria sabe trazer, pode trazer. Tem coisa que a sua estratégia não é para você sair contando para todo mundo. Aquilo que Deus te entrega é seu. Só conta depois que você vencer aquela batalha. Ela só contou para Nabal depois que o problema já estava resolvido, depois que aquilo tudo já havia passado. Então ela foi contar para ele. Sabe por que você não está vencendo essa guerra? Porque você está abrindo muito a sua boca. Porque você está falando para todo mundo. Está compartilhando demais. É claro que você pode compartilhar com a sua amiga de oração, com seus pastores. Mas a mulher sábia é uma mulher discreta, que guarda a sua boca, até mesmo daqueles da sua própria casa. E então ela foi até Davi. Ela tomou a iniciativa de ir até Davi. Ela não esperou Davi chegar na casa dela para resolver. Ela podia muito bem ficar em casa, preparar a mesa e sentar e esperar Davi chegar para então resolver com ele. Mas não, ela se levantou e foi, teve iniciativa. Levantou e foi resolver. Quantas vezes você tem um problema e fica esperando? Não, vou esperar ela vir até mim conversar comigo. Vou esperar. Vamos esperar. Abigail teve a estratégia, levantou e foi. E ela traz uma lição também para nós. Toda vez que você vai resolver um problema com alguém, leva comida. Leva comida. É verdade. Lá em casa a gente conversa, eu e o pastor. Quando a gente vai... Eu vou contar o nosso segredo de pastor. Não podia falar. Ainda está gravado ainda. Toda vez que a gente vai ter uma conversa difícil com alguém, a gente marca um café. Quando a gente convidar para um café, você fica ligado. Espírito de oração. Quando vai ter aquela DR, chama o marido, faz aquela janta, faz aquela comida que ele gosta. A Bíblia fala, Provérbios ensina isso. Provérbios nos ensina isso. E a Abigail foi esperta, ela mandou a comida na frente. Vamos dar comida para esse homem. Vamos encher a barriga desse homem. E depois que a comida chegar, aí eu vou e me humilhe e ajo com sabedoria.
E então ela chegou a Davi, entregou aquilo tudo, e ela começou uma conversa muito difícil com ele. Abigail talvez teve ali a conversa mais difícil da sua vida, com um homem que queria matar toda a sua casa. Ela se colocou, eu imagino o medo daquela mulher, eu imagino o coração daquela mulher. Mas Abigail, ela não fugiu das conversas difíceis. Uma mulher que caminha em sabedoria não foge de conversas difíceis. Minha irmã, eu sei que é desconfortável, que é chato, que é constrangedor, que é difícil mesmo. Mas se você quer caminhar em sabedoria, você não pode fugir das conversas difíceis que chegam para você. Elas precisam acontecer, porque conversas difíceis tornam a vida mais fácil. Parece contraditório, né? Mas toda vez que você foge de uma conversa difícil, você atrasa uma bênção que é para você receber. Toda vez que você foge de uma conversa difícil, você atrasa a resolução de um problema que Deus já liberou. Se você está aqui hoje, o Espírito Santo está trazendo na sua memória, eu preciso conversar aquele assunto com aquela pessoa. Não demore. Não demore, haja com sabedoria, busque a estratégia no Senhor e vá e resolva esse problema. Ela foi com a comida na frente, mas ela chegou a Davi, e eu me lembro de Tiago capítulo 3, a partir do versículo 5, que diz que, a partir do versículo 15, que vai falar da sabedoria do alto. Tiago 3, depois você lê na sua casa. Abigail, se ela fosse agir com a sabedoria da terra, o que ela ia fazer? A minha chance de me libertar desse homem maligno, a minha chance de me livrar desse casamento, deixa Davi vir, matar ele, eu fico livre. A sabedoria desse mundo, a esperteza, a malandragem do carioca, a esperteza, a sabedoria dessa terra ia falar: seja esperta, boba, deixa Davi resolver o teu problema, deixa ele morrer, aí você fica livre, casa com outro homem, faz o que quiser da sua vida. Só que Tiago capítulo 3 vai dizer assim, eu quero ler para você rapidamente. Tiago 3, a partir do versículo 15, ali traz a descrição da verdadeira sabedoria, que é aquela que nós estamos buscando nesses dias. Tiago 3,15 diz assim: esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura e depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. Eu vejo a descrição do que Abigail foi nessa situação. Pacífica, compreensiva, cheia de bons frutos, sincera. Ela chegou ali cheia de sabedoria do alto, com uma visão espiritual aguçada, e ali ela aplacou a ira daquele homem. Minhas queridas, grave uma coisa no teu coração e na tua mente: não existe arma mais poderosa para uma mulher do que a sabedoria. Você quer vencer essa guerra? Não é a sua insistência, não são as suas palavras, que são muitas, não é você martelar e falar, não. É a sabedoria. Talvez não seja uma palavra que te inspire, não. Mas a verdade da palavra traz que a mulher sábia edifica. Não é a mulher talentosa, não é a mulher eloquente, não é a mulher linda, não é a mulher, e você pode colocar qualquer habilidade, qualquer qualidade que você quiser falar, pode ser a mulher que for, mas se não tiver sabedoria, não edifica nada. Você pode ter muitas coisas, muitas habilidades, mas de todas elas, busque a sabedoria que só o Senhor pode dar. Não tem um livro humano para você buscar. Não tem recursos humanos onde você possa conseguir sabedoria. Você pode fazer a faculdade que for, o curso que for, aprender a habilidade que for, mas a sabedoria divina só vem através do poder do Espírito Santo de Deus. Então, quando você busca o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria vem junto no pacote.
espírito de conselho e espírito de sabedoria. Minhas irmãs, Abigail, ela resolveu um problema de dimensão enorme. Para você ter uma ideia, era um problema que envolvia um exército, envolvia soldados, envolvia homens armados com sangue nos olhos. E uma mulher linda foi capaz de resolver aquilo que aquele grande exército não ia fazer. O que eu quero trazer para você nessa noite é que de tudo que você precisa buscar na sua vida, a sabedoria é uma das primeiras coisas. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando nesses dias, qual é o problema, qual é a pessoa, talvez, qual é o seu contexto hoje, mas saiba que você não é vítima dessa situação. Eu estou assim por causa disso e disso, disso. Não, você não é vítima. Deus não te chamou para ser vítima. Deus te chamou para ser protagonista dessa história. Abigail roubou a cena, não pela sua beleza física, mas pela sua sabedoria. Mas por causa de uma decisão, ela decidiu ser sábia. E é essa decisão. Pastor, eu não sei como vai ser. Você não precisa saber como vai ser. É o Espírito Santo que vai descer e vai te encher. Você só precisa decidir se posicionar. Eu quero ser uma mulher sábia. Eu quero entrar nesse processo. Talvez não vai ser fácil. Certamente não vai ser fácil. Porque a sabedoria tem um gosto amargo, mas os seus frutos são sempre doces. Engolir o sapo. O sapo tem um gosto ruim, gente. Vocês não têm ideia. Vocês têm ideia, né? Engolir sapo é horrível. Querer se controlar quando você quer fazer é horrível. É amargo, arranha, dói. Mas saiba que os frutos sempre são doces, são saborosos, são abençoadores e te abençoam também. No final dessa história, Davi fala para ela: vai em paz para sua casa, mulher. Vá em paz para a sua casa, porque através de você a sua casa vai ter paz. E eu quero liberar essa palavra sobre você nessa noite. Você pode ir para casa em paz. Porque aquele problema que estava chegando lá, o Senhor vai te dar sabedoria para resolver. Você pode ficar em paz. Nós ministramos aqui, que nós cantamos aqui, que a paz sobre toda a mente em depressão, ansiedade, medo vão embora. Quando eu orava por essa conferência, o Senhor me mostrou claramente que uma unção de cura sobre a mente estaria sobre esse lugar. Não sei como está a sua mente hoje, mas nós vamos orar. Porque só recebe o espírito de sabedoria quem está com a mente curada e preparada para receber. Não adianta você estar cheia de trauma, de ansiedade, porque você vai agir movida pela ansiedade, você não vai agir movida pela sabedoria. Não adianta você estar cheia de dominada pelo seu temperamento, porque você não vai agir pela sabedoria, você vai agir pelo temperamento. Mas o Senhor me disse que nessa noite Ele vai curar mentalidades aqui. Ele vai curar a mente de mulheres aqui. Eu creio que é você, eu creio que sou eu. Para que a gente não se mova mais, não caminhe mais empurrada pelo nosso temperamento, empurrada pela nossa impulsividade, empurrada pelas expectativas dos outros. Mas a gente vai ser movida pela sabedoria do Espírito Santo de Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar agora. Você pode se levantar com autoridade, com posicionamento. Abigail era uma mulher posicionada, linda, inteligente, corajosa, humilde. Abigail se humilhou diante de Davi, trouxe para si a responsabilidade. Meu Senhor, perdoa o que eu fiz. Como se fosse ela, mas não era ela, foi Nabal. Nessa noite o Senhor nos chama para que nós sejamos como Abigail nesse tempo. Será que você hoje deseja ser essa mulher? Será que hoje você entende que precisa de cura na tua mente? Eu quero orar com você. Nós vamos orar e eu vou ungir você. Você que hoje entende, eu preciso de cura na minha mente para que eu seja capaz de receber a sabedoria de Deus. Para que a minha mente seja uma terra fértil, para que a sabedoria crie raiz. Eu quero me mover, eu não quero mais me precipitar.
Eu não quero mais passar os pés pelas mãos. Eu não quero mais falar e quando ver me arrepender. Eu não quero mais agir ou demorar a agir quando eu preciso agir. Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar. O Espírito de Deus está aqui.